A tabela do Brasileirão virou, e os próximos 7 dias são de guerra total. Aconteceu hoje, agora mesmo, dia 12 de abril de 2026. Ei, você precisa ouvir isso se não quiser ficar desatualizado. A 11ª rodada do Brasileirão Betano, Série A, acabou de terminar, e o futebol brasileiro sacudiu a mesa de um jeito que ninguém esperava. Fique aqui porque hoje eu trouxe tudo. Tabela completa e atualizada, os bastidores dos jogos mais quentes deste fim de semana, as escalações confirmadas para os próximos 7 dias e uma informação que vai deixar você de queixo caído. Aqui é o Futebol do Madruga, e a notícia chegou antes de todo mundo. Pergunta intrigante: qual time do Brasileirão 2026 tem o pior aproveitamento dentro de casa comparado ao nome que carrega? Guarda essa pergunta. A resposta te espera no final deste vídeo. Bloco 1. Os resultados que mudaram tudo. Começando pelos resultados que colocaram o Brasileirão de ponta cabeça. No sábado, 11 de abril, em Salvador, no estádio Barradão, o Vitória foi cirúrgico e goleou o São Paulo por 2-0. Kaká e Ramon balançaram as redes e o tricolor paulista, que chegou à rodada como vice-líder, foi sacudido com violência. Ainda no sábado, o Remo segurou o Vasco da Gama em Belém, no icônico Mangueirão, em um empate por 1-1. Um resultado que, do ponto de vista emocional, vale muito para o povo paraense, que acompanha o retorno do clube à Série A depois de 32 anos de ausência. No interior de São Paulo, em Mirassol, o Bahia foi determinado no Campus Maia e venceu o Mirassol por 2-1, de virada. A derrota gerou confusão. O capitão João Vitor, do Mirassol, acusou o árbitro Paulo César Zanovelli de ter mandado os jogadores da casa chorarem no vestiário. Em Santos, na Vila Belmiro, uma das casas mais sagradas do futebol brasileiro, o Santos recebeu o Atlético MG, com Neymar e Gabigol escalados entre os titulares pelo técnico Cuca. O camisa 10 deu a assistência para Moisés marcar o único gol da partida, e o Peixe venceu por 1-0. No Clássico Gaúcho, lá em Porto Alegre, Internacional e Grêmio fizeram um Grenal tenso e equilibrado no Beira-Rio. O placar ficou em 0-0, mas o ambiente era de Copa do Mundo. 2 rivais históricos, nenhum ponto separando, e a torcida nas arquibancadas cobrando sangue. Os jogos do domingo. Clássicos em alta voltagem. No domingo, a Arena da Baixada em Curitiba foi palco da vitória do Atlético PR sobre a Chapecoense por 2-0. Resultado que alivia o Furacão depois de 2 derrotas seguidas e empurra ainda mais a Chape para a zona de rebaixamento. No Engenhão, no Rio de Janeiro, Botafogo e Coritiba fizeram um duelo que terminou em 2-2. O empate frustrou os dois lados. O Botafogo por não conseguir os 3 pontos em casa e o Coritiba por deixar a vitória escapar nos minutos finais. No Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro bateu o Red Bull Bragantino por 2-1 em jogo de vida ou morte para a Raposa. A vitória tira a equipe celeste de uma situação delicada na parte de baixo da tabela e reacende a esperança da torcida cruzeirense. No Clássico Paulista, na Neoquímica Arena em Itaquera, Corinthians e Palmeiras não saíram do 0-0 no derby da 11ª rodada. O Timão não aproveitou o mando de campo para reagir e o Palmeiras, mesmo com 2 jogadores a mais no segundo tempo por expulsões, não converteu a vantagem numérica. É Fla-Flu no Maracanã, a joia da rodada. E deixei o melhor para o final da rodada. No Maracanã neste domingo, em clima de decisão, Fluminense e Flamengo fizeram o clássico mais esperado do fim de semana. O tricolor das Laranjeiras, liderado pelo técnico Zubeldia, entrou em campo como 3º colocado, mas o Mengão foi mais frio, mais eficiente e venceu por 2-1 o Fla-Flu. De Arrascaeta comandou o time rubro-negro como de costume, e o resultado elevou o Flamengo a uma posição confortável na tabela, enquanto o Fluminense escorregou para longe do G4. Pausa especial. Salve da galera! Deixa eu mandar um abraço cheio de amor para a nossa torcida. Anderson Cavalcante, de Feira de Santana. Bahia! Esse cara comentou no nosso último vídeo dizendo: Madruga, você é o melhor canal de futebol que eu já vi. Não paro mais de assistir. Mano, Anderson, isso aqui é pra você. Obrigado de verdade, que Deus te abençoe. É por causa de pessoas como você que a gente acorda todos os dias com vontade de trazer mais informação, mais qualidade e mais velocidade. Você nos motiva, Anderson. A missão única de hoje. Meta exclusiva. Gente, bora ser direto porque vocês merecem essa transparência. O canal Futebol do Madruga tem uma única missão hoje. E olha, eu sei que dá um frio na barriga falar isso, mas vou falar mesmo. A nossa meta é chegar a 10 mil inscritos.
Isso mesmo, 10 mil. Parece pouco para uns, mas pra gente é o mundo. Com 10 mil inscritos, a gente consegue monetizar o canal e aí pode investir em equipamentos melhores, mais pesquisas, mais viagens para cobrir os jogos, mais bastidores, mais velocidade na informação. É tudo por vocês. Quem já se inscreveu, obrigado do fundo do coração, que Deus retribua cada clique. E para quem ainda não se inscreveu, clica no botão agora. Não custa nada e muda tudo para nós. Hahaha. Olhando aqui o contador, temos muito ainda pela frente, viu? Mas se Deus quiser, com vocês ao nosso lado, vamos bater os 10 mil inscritos. Essa é a única meta deste vídeo hoje. Tabela classificação após zoomel da rodada, confirmada. Primeiro Palmeiras, líder isolado. Melhor ataque, 17 gols marcados. O Verdão de Abel Ferreira segue dominando o Brasileirão 2026. Com o empate do Clássico contra o Corinthians por 0-0 na Neoquímica Arena, o Palmeiras manteve a ponta. Antes da 11ª rodada, o clube acumulava 25 pontos após 10 jogos, liderando com folga de 5 pontos sobre o segundo colocado. Segundo São Paulo, vice-líder que tomou um balde de água fria. O tricolor do Morumbi chegou à 11ª rodada como vice-líder com 20 pontos, mas levou um 2-0 do Vitória no Barradão, em Salvador. Kaká e Ramon foram os carrascos da equipe paulista, que agora começa a sentir pressão na briga pelo G4 na próxima semana. Treiro Fluminense, tricolor que escorregou no Maracanã. O Fluminense era o terceiro colocado antes do Fla-Flu, mas perdeu para o Flamengo por 2-1 no Maracanã. Com o técnico Zubeldia, o tricolor carioca enfrenta agora a pressão de ver rivais chegando perto no G4. A briga pelas vagas na Libertadores promete esquentar. Cardo Bahia, o time revelação que passou o Flamengo na tabela. O Bahia foi em Mirassol e ganhou de virada por 2-1 com garra e raça. Com isso, o Esquadrão de Aço passou o Flamengo na tabela e entrou com força total na briga pelo G4. A equipe comandada pelo treinador baiano vive o seu melhor momento no Brasileirão, com ótima campanha fora de casa. Quinto, Flamengo, rubro-negro que venceu o Fla-Flu, mas ficou atrás do Bahia. O Mengão ganhou o Fla-Flu, mas o resultado do Bahia em Mirassol tirou o Flamengo do G4 temporariamente. De Arrascaeta, Savarino e o elenco rubro-negro seguem como candidatos fortes ao título. Com uma das melhores defesas do campeonato, apenas 5 gols sofridos em 7 jogos antes da 11ª rodada, o Fla segue perigoso. Curiosidade. Você sabia que esta edição do Brasileirão 2026 já quebrou um recorde histórico de 60 anos? Foram 65 jogos consecutivos sem empate por 0-0. Um marco que não era visto desde a Taça Brasil de 1964. Mas espera, na próxima parte eu vou te revelar qual foi o clube que finalmente quebrou essa sequência lendária. E o nome vai te surpreender. Fica até o final, porque ainda tem a zona de rebaixamento, quem pode cair, as escalações confirmadas para os próximos 7 dias e a resposta daquela pergunta que eu fiz no começo. Não feche esse vídeo agora. Zona de rebaixamento. Quem está tremendo? Confira. Descendo na tabela, a situação ficou tensa para vários clubes. O Santos, mesmo com a vitória sobre o Atlético MG, ainda respira com dificuldade. O Peixe chegou à rodada 10 com apenas 10 pontos na 15ª posição. Mas com Neymar e Gabigol de volta, a esperança voltou a Vila Belmiro. A Chapecoense está dentro da zona de rebaixamento com 8 pontos e vive um pesadelo. 6 jogos sem vencer antes da 11ª rodada. A derrota por 2-0 para o Atlético PR na Arena da Baixada em Curitiba piorou ainda mais o cenário da equipe catarinense. O Remo, que faz história ao disputar sua primeira Série A desde 1994, e o primeiro clube do Norte, desde o Paysandu em 2005, estava com 7 pontos e empatou com o Vasco no Mangueirão. O time paraense luta bravamente para se manter na elite, mas o cenário é delicado. O Mirassol, que era a lanterna antes da 11ª rodada com 6 pontos, perdeu mais uma, desta vez para o Bahia, de virada por 2-1. O capitão João Vitor criticou duramente a arbitragem de Paulo César Zanovelli, e o clima no vestiário do interior paulista é de urgência total. Escalações e jogos dos próximos 7 dias, 12 a 19 ABR 2026. 12ª rodada, prevista para os dias 18 e 19 de abril de 2026. A 12ª rodada do Brasileirão 2026 está prevista para o fim de semana de 18 e 19 de abril, conforme a tabela básica divulgada pela CBF. É uma semana com jogos de alto impacto e disputas diretas que podem redesenhar a classificação. Veja os confrontos confirmados pela CBF para esta rodada.
Vasco da Gama X, São Paulo. O Cruz Maltino recebe o tricolor paulista, que chega abalado após a derrota para o Vitória. O São Paulo, com 20 pontos e vice-liderança ameaçada, precisa reagir. O Vasco, por sua vez, briga por uma posição mais tranquila na tabela depois do empate com o Remo, Palmeiras, X Atlético PR. No Allianz Parque, o líder Palmeiras recebe o Furacão em um confronto onde o Verdão vai querer voltar a vencer após o empate no derby. O Atlético PR vem de vitória sobre a Chapecoense e chega embalado para enfrentar o gigante paulistano, Santos X Fluminense. Confronto explosivo na Vila Belmiro. O Santos, sob o comando de Cuca, que estará suspenso na beira do campo após ser expulso contra o Atlético MG, recebe o Fluminense. Dois times que precisam urgentemente pontuar para se afastar da zona de turbulência. Escalações confirmadas e prováveis. Semana de 12 a 19 a BR Santos. Provável escalação para a próxima rodada contra o Fluminense: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar. William Arão, Gustavo Henrique e Neymar, Rony, Gabigol e Moisés. Técnico: Cuca. Suspenso na beira do campo, estará o auxiliar. Desfalques confirmados: Vinícius Lira, lesão no joelho, Gabriel Menino, lesão muscular, e Álvaro Barreal, suspenso. Flamengo: esperado com força máxima na sequência da semana. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro, Pulgar ou Everton Ribeiro, de Arrascaeta, Savarino e Gerson, Plata e Pedro. Técnico: Felipe Luiz. O Mengão jogou o Fla-Flu com elenco completo e deve manter base para os compromissos da semana, incluindo possíveis jogos na Libertadores. Palmeiras: líder mantém base forte, Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes. Técnico: Abel Ferreira. O Verdão chega à 12ª rodada como favorito e com moral elevado após manter a liderança mesmo no derby. Bahia: time revelação com escalação definida. Léo Vieira, Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Kike Oliveira, Eric Pulga e Everaldo. Técnico do Bahia, armou a equipe com solidez defensiva e velocidade no contra-ataque, sendo a grande surpresa positiva do campeonato. Fatos e dados que você precisa saber. O dado que preocupa o Santos: Neymar e Gabigol jogaram juntos em 4 ocasiões em 2026, e o Santos conquistou apenas 1 vitória, com 1 empate e 2 derrotas. Aproveitamento de somente 33,3%. A vitória sobre o Atlético MG foi a segunda com a dupla em campo juntos na temporada, o dado que emociona o Palmeiras. O Verdão tem o melhor ataque do Brasileirão 2026, com 17 gols marcados em apenas 8 jogos antes da 11ª rodada. Isso representa uma média de 2,1 gols por partida, números de um time candidatíssimo ao bicampeonato. O dado que envergonha o recorde: esta edição do Brasileirão 2026 quebrou um recorde histórico de 60 anos. Foram 65 jogos consecutivos sem empate em 0-0, superando a Taça Brasil de 1964 com 48 partidas. E a sequência foi quebrada justamente pelo confronto entre Chapecoense e Corinthians, na 7ª rodada. O dado que assusta a Chapecoense: a Chape acumula 6 rodadas sem vitória e está dentro do Z4. O clube catarinense, que voltou à elite após anos na Série B, corre sério risco de rebaixamento se não pontuar urgentemente nas próximas rodadas. A janela para reagir está se fechando. Curiosidade extra: o Brasileirão 2026 marcou um momento histórico para o futebol do norte do Brasil. O Remo, de Belém do Pará, disputou sua primeira Série A desde 1994. 32 anos de ausência. E mais: é o primeiro representante da região norte na elite desde o Paysandu em 2005. Uma história linda de se acompanhar, mas fica ligado. Na próxima parte eu vou te mostrar como o calendário dessa semana vai ser um trator passando por cima de vários times. E quem vai sofrer mais? Atenção! O que está por vir nos próximos dias no Brasileirão vai sacudir a tabela de um jeito que ninguém imagina. Você está no lugar certo. Continua aqui. A semana que vem aí. Calendário completo. 12 a 19 ABR 2026. Além da 12ª rodada do Brasileirão entre 18 e 19 de abril, a semana será recheada com jogos da Copa Libertadores da América 2026. O Palmeiras, por exemplo, recebe o Sporting Cristal do Peru no Allianz Parque no dia 16 de abril, às 19 horas.
pela fase de grupos da Libertadores. O Flamengo e o Fluminense também têm compromissos sul-americanos nesta semana e a rotação de elenco será fundamental. Times que já vendem muito ingressos para os jogos do Brasileirão precisam equilibrar desgaste físico com obrigações na Libertadores. Uma equação difícil para os técnicos. Para os torcedores do Santos, atenção especial. O técnico Cuca cumprirá suspensão no próximo jogo e não poderá ficar na beira do campo. O auxiliar assumirá o comando. E com Neymar e Gabigol à disposição, o torcedor santista espera uma sequência melhor de resultados do Peixe. No radar também está o Botafogo, que empatou em 2-2 com o Coritiba no Engenhão e precisa reagir. O Glorioso participou da fase preliminar da Libertadores e entrou no Brasileirão com um pé no acelerador. A 10ª rodada pode ser o momento de afirmar de vez suas pretensões no campeonato nacional. Análise do Madruga. O que esperar das próximas semanas? Olha, gente, sendo direto como vocês gostam, o Brasileirão 2026 está absurdamente equilibrado. O Palmeiras lidera com folga, mas a perseguição é intensa. Bahia e Flamengo trocam de posição a cada rodada. E o Santos, com Neymar e Gabigol tentando engatar junto, ainda não encontrou seu melhor futebol. O dado que me preocupa mais é a zona de rebaixamento. Chapecoense, Mirassol e Remo estão em situação crítica, mas o campeonato ainda tem 27 rodadas pela frente. Muito pode mudar, e muito vai mudar. A tabela é viva, e quem estiver mais forte mentalmente vai aparecer no final. Destaco também o retorno histórico do Remo à Série A. Jogar na elite depois de 32 anos ausente, sendo o único clube do Norte no campeonato é uma conquista que vai além dos pontos e gols. É identidade, é orgulho paraense, é futebol em seu estado mais puro e emocionante. Resposta da pergunta intrigante do início do vídeo. Lembra que lá no começo eu te perguntei: qual time do Brasileirão 2026 tem o pior aproveitamento dentro de casa comparado ao nome que carrega? A resposta é o Santos FC, na Vila Belmiro, um dos estádios mais míticos do Brasil. O Peixe, que tem Neymar e Gabigol, dois dos jogadores mais famosos do mundo, no elenco, e joga em um estádio histórico em frente ao mar em Santos, SP, ainda não engrenou em casa no Brasileirão. O aproveitamento da dupla Neymar-Gabigol, juntos em 2026, é de apenas 33,3%. Um dado chocante para um time com tanto talento. Incrível, né? Agradecimento final. E chegamos ao final de mais um vídeo do Futebol do Madruga. Que jornada, meu povo! De resultados que surpreenderam a análises que você não vai encontrar em lugar nenhum. Tudo aqui, tudo verificado, tudo com qualidade e amor pelo futebol brasileiro. Obrigado demais a cada um que ficou até aqui. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o Brasileirão, compartilha com aquele amigo que também ama futebol. A gente cresce juntos. E lembra, bate uma curtida nesse vídeo, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Futebol do Madruga. Informação rápida, verdadeira e com amor pelo futebol.